A razão por não querer falar sobre isso é que já disse tudo o que tinha a dizer. Se alguém se importa com o que tenho a dizer sobre isso, pode me procurar no Google. E pode ver por 20 anos o que tenho a dizer. Não mudei minha opinião nem 1 milímetro. O autor mais prolixo de Hollywood construiu um império sobre contos de vingança sangrenta e diálogos pelos quais os atores matariam. Mas por trás da magia cinematográfica de Tarantino, há um diretor conhecido por sua visão intransigente e pelos atores que sentiram o fio afiado de seu perfeccionismo. Enquanto muitos artistas consideram um papel de Tarantino como definidor de carreira, outros se viram no lado receptor de seu temperamento lendário e padrões exigentes. Aqui estão os 7 atores que tiveram os relacionamentos mais contenciosos com Quentin Tarantino. Uma Thurman. Outrora considerada a musa e alma gêmea criativa de Tarantino, o relacionamento de Uma Thurman com o diretor ruiu após um acidente de carro quase fatal no set de Kill Bill. A parceria deles havia produzido cinema icônico, da competição de twist em Pulp Fiction à fúria vingativa da noiva. Mas por baixo da superfície, a tensão estava crescendo. O ponto de ruptura surgiu durante as filmagens de Kill Bill no México. Na entrevista de 2018 ao New York Times, Thurman expressou preocupações sobre realizar uma acrobacia de condução numa estrada de areia, num carro que ela acreditava ser inseguro. Apesar das suas reservas, Thurman afirma que Tarantino a pressionou para o fazer. Mesmo assim, ter-lhe-á dito: atinge 40 milhas por hora ou o teu cabelo não vai esvoaçar da forma certa. O resultado foi catastrófico. Thurman perdeu o controle do veículo, colidiu com uma palmeira e sofreu ferimentos permanentes no pescoço e nos joelhos. O banco não estava devidamente aparafusado, disse Thurman ao The Times. Era uma verdadeira caixa da morte. Mas o que realmente fraturou a relação deles não foi apenas o acidente, foi o que se seguiu. Thurman alegou que a Miramax se recusou a liberar as imagens do acidente para ela, a menos que assinasse um documento que os isentasse de responsabilidade. Anos depois, Tarantino forneceu a Thurman a filmagem, que ela tornou pública. O diretor chamou o acidente de "o maior arrependimento da minha vida". Embora tenham chegado a uma paz provisória, com Tarantino reconhecendo sua responsabilidade, o incidente alterou para sempre a mais celebrada colaboração diretor-atriz de Hollywood. Thurman disse que trabalharia com ele novamente nas circunstâncias certas, mas a sombra daquela estrada mexicana ainda paira sobre o legado criativo deles. Bruce Willis. O embate do astro de Duro de Matar com Tarantino durante Pulp Fiction continua sendo uma das mais notórias rivalidades de bastidores de Hollywood. Willis interpretou o boxeador Butch Coolidge na obra-prima de 94, mas o caminho para essa performance não foi nada fácil. A tensão começou a surgir antes mesmo das câmeras rolarem. De acordo com múltiplas fontes de produção, Willis chegou ao set com o que Tarantino percebeu como uma atitude de superestrela de Hollywood, esperando mudanças no roteiro e tratamento especial que claramente colidiam com a visão meticulosamente elaborada do diretor. Tarantino, então, em seu segundo grande filme, não estava disposto a deixar ninguém, nem mesmo um astro de primeira linha, alterar seu diálogo. O ponto de ruptura, segundo relatos, ocorreu durante as filmagens das cenas no porão da loja de penhores. Tarantino, conhecido por seus padrões exigentes, supostamente ficou frustrado com a interpretação de Willis para Butch. De acordo com membros da equipe que falaram à Entertainment Weekly, Tarantino explodiu depois que Willis entregou as falas repetidamente de forma diferente do que foi instruído. E isto não é um filme de ação onde você apenas parece durão e diz o que quer que pareça certo, Tarantino teria gritado. Diga as palavras exatamente como eu as escrevi. Willis, acostumado a ter uma contribuição significativa em seus personagens, resistiu. Os sinais do conflito deles eram evidentes para todos no set, com o produtor Lawrence Bender, segundo relatos, tendo que intervir várias vezes para mediar entre o ator teimoso e o diretor igualmente obstinado. As consequências estenderam-se para além de Pulp Fiction. Apesar do enorme sucesso do filme, que ressuscitou a carreira de Willis após vários fracassos, Tarantino nunca mais trabalhou com Willis. Em entrevistas subsequentes, Tarantino mostrou-se notavelmente reservado ao discutir Willis, oferecendo apenas elogios breves, enquanto dedicava elogios detalhados a outros membros do elenco. Willis, por sua vez, admitiu a tensão, mas disse que a experiência o ensinou a confiar mais no material do que nos meus instintos. Às vezes, Michael Madsen, o ator de voz rouca que de forma memorável cortou uma orelha como Mr. Blonde em Cães de Aluguel, tinha uma relação complicada com Tarantino que se deteriorou lentamente ao longo de décadas.
Inicialmente parte do elenco recorrente de Tarantino, a relação de Madsen com o diretor azedou principalmente por papéis que o ator acreditava terem sido prometidos a ele, mas que foram para outros. A parceria profissional deles começou brilhantemente com Cães de Aluguel em 1992, onde a performance arrepiante de Madsen dançando ao som de Sand tornou-se um marco cinematográfico instantâneo. Tarantino ficou tão impressionado que, segundo relatos, disse a Madsen que havia escrito o papel de Vincent Vega em Pulp Fiction especificamente para ele. Foi aqui que o problema começou. De acordo com as inúmeras entrevistas de Madsen, incluindo uma conversa franca de 2020 com o The Hollywood Reporter, Tarantino ofereceu-lhe o papel de Vega, mas conflitos de agenda com Wyatt Earp o impediram de aceitar. Quentin ficou muito bravo comigo, Madsen relembrou. Ele falou assim: "Eu escrevi isso para você e agora você vai fazer esse filme de cowboy do Kevin Costner?" O papel, é claro, foi para John Travolta, relançando sua carreira e se tornando um dos retornos mais celebrados do cinema. O verdadeiro desentendimento veio com Kill Bill. Madsen apareceu como Bud no épico de vingança, mas tem afirmado repetidamente que Tarantino havia originalmente lhe prometido o papel de Bill, que era muito maior, e que, no fim das contas, foi para David Carradine. "Eu deveria ter interpretado Bill", Madsen disse ao The Independent. "Se você olhar para o personagem no filme, é óbvio que foi escrito para mim. As consequências a longo prazo foram significativas. Embora tenham trabalhado juntos novamente em Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood, os papéis de Madsen ficaram progressivamente menores. A amizade outrora próxima deles esfriou consideravelmente, com Madsen lamentando em entrevistas que Tarantino não o liga mais para conselhos ou amizade, apenas para trabalho. "Não é mais a mesma relação", ele confessou a Vanity Fair, "e isso dói mais do que perder qualquer papel." Jamie Foxx. A relação contenciosa do ator vencedor do Oscar com Tarantino durante a produção de Django Livre revelou os desafios de retratar a dolorosa história racial da América, mesmo para um diretor conhecido por sua narrativa provocadora. Foxx, que finalmente entregou uma atuação que definiu sua carreira como o escravo liberto vingativo Django, quase desistiu várias vezes durante as filmagens. A tensão começou durante os primeiros ensaios quando Foxx questionou a abordagem de Tarantino ao material. De acordo com membros do elenco e da equipe de produção que falaram à Vanity Fair, Foxx estava desconfortável com a frequência de insultos raciais no roteiro, que Tarantino insistia serem historicamente precisos e necessários para a narrativa. Jamie chamava Quentin de lado quase diariamente, lembrou um membro da equipe. Não foram conversas tranquilas. O ponto de ruptura alegadamente ocorreu durante as filmagens das cenas da plantação. A direção de Tarantino insistiu no que ele chamou de autenticidade histórica ao retratar a brutalidade da escravidão, enquanto Foxx defendia mais nuances. Segundo o colega de elenco Samuel L. Jackson, numa entrevista a SiriusXM, Foxx confrontou Tarantino após uma cena particularmente difícil, dizendo: "Cara, não podemos mostrar nosso povo assim o tempo todo." As evidências desse conflito surgiram em entrevistas de imprensa subsequentes, onde ambos os homens reconheceram a tensão, mas minimizaram sua gravidade. Tarantino disse a Charlie Rose que "Jamie e eu tivemos discussões criativas sobre a jornada de Django", enquanto Foxx abordou isso mais diretamente em um perfil da Esquire. "Eu o desafiei porque eu precisava carregar esse fardo. Eu precisava ter certeza de que ele entendia o que estava me pedindo para interpretar." Apesar de o filme ter sido concluído com grande aclamação da crítica e enorme sucesso comercial, e Foxx ter recebido elogios universais por sua atuação, as consequências negativas permaneceram. Ao contrário de muitos atores favoritos de Tarantino, que aparecem em vários de seus filmes, Foxx não voltou a trabalhar com o diretor desde então. Questionado sobre futuras colaborações, Foxx manteve-se diplomaticamente evasivo, dizendo apenas que a experiência foi criativamente desafiadora, mas no fim, recompensadora. Kurt Russell. O embate do ator veterano com Tarantino durante Os Oito Odiados demonstrou o compromisso inabalável do diretor com sua visão, mesmo ao custo de destruir artefatos inestimáveis de Hollywood. Russell, interpretando o caçador de recompensas John Ruth, se viu em desacordo com o diretor tanto pelo estilo de atuação quanto por uma infame cena de quebra de guitarra que deu terrivelmente errado. O atrito começou durante os ensaios, quando Russell, valendo-se de suas 5 décadas de experiência, questionou a direção de Tarantino para seu personagem. Segundo membros da equipe que conversaram com o The Hollywood Reporter, Russell preferia uma abordagem mais naturalista para o caçador de recompensas implacável, enquanto Tarantino insistia em uma atuação mais ampla e teatral, reminiscente dos faroestes clássicos. Kurt ficava repetindo: "Pessoas de verdade não falam desse jeito", recordou um dos assistentes de produção, e Quentin rebatia: "Não se trata de realismo, mas sim da minha própria realidade." A situação escalou durante as filmagens de uma cena crucial, onde a personagem de Russell destrói uma guitarra que estava sendo tocada por Jennifer Jason Leigh.
A produção havia conseguido uma guitarra Martin inestimável de 145 anos emprestada do Museu da Guitarra Martin, com o entendimento de que uma réplica seria substituída para a cena de destruição. Segundo o técnico de som do filme, Mark Ulano, numa entrevista à SSN Insider, uma falha de comunicação levou Russell a destruir o instrumento antigo insubstituível em frente às câmeras. Ao perceber que era a coisa real, Kurt ficou horrorizado, disse Ulano. O que tornou a situação ainda pior foi a reação de Tarantino. De acordo com vários relatos, ele estava encantado com a destruição autêntica e o choque genuíno no rosto de Lee. Quando Russell expressou sua consternação, Tarantino, segundo relatos, desconsiderou suas preocupações, afirmando que o museu deveria se sentir honrado por ter sua guitarra imortalizada em seu filme. As consequências foram bastante severas. O Museu Martin Guitar anunciou que jamais voltaria a emprestar instrumentos para produções cinematográficas. Russell e Tarantino finalizaram o filme de forma profissional, mas a tensão permaneceu bastante evidente em suas aparições para a imprensa. Embora Russell tenha retornado para um papel menor em Era uma Vez em Hollywood, a relação profissional entre eles havia esfriado de forma notória. Como Russell disse mais tarde à GQ, já estou há tempo suficiente para saber pelo que vale a pena lutar. Às vezes, você só tem que dizer, este não é o meu filme, é o dele. Ving Rhames, o papel breve, mas memorável, do imponente ator como o chefe do crime Marcellus Wallace em Pulp Fiction, escondia uma tensão significativa nos bastidores com Tarantino sobre a cena mais controversa do filme. Enquanto Rhames entregou uma atuação icônica que ajudou a cimentar o lugar do filme na história do cinema, sua experiência durante a notória sequência do GIMP o deixou profundamente em desacordo com a visão do diretor. Problemas surgiram durante a preparação para as cenas do porão onde o personagem de Rhames é agredido sexualmente. De acordo com vários membros da equipe que mais tarde falaram à Filmmaker Magazine, Rhames expressou significativas reservas sobre a natureza gráfica da cena e como isso retrataria um homem negro poderoso. Ving continuava a perguntar, isso é necessário? Um assistente de produção recordou. Ele queria saber se havia outra forma de mostrar Marcelo sendo humilhado sem ir por aquele caminho. O conflito intensificou-se durante as filmagens, quando Tarantino, alegadamente, recusou-se a ceder na sua visão. De acordo com o ator Peter Green, que interpretou Zed, numa rara entrevista ao The Guardian, Tarantino disse a Rhames, esta cena é o ponto principal, é sobre o poder ser tirado da pessoa mais poderosa do filme, tem que ser assim tão extremo. Os sinais do desacordo deles eram evidentes na relutância posterior de Rhames em discutir a cena em detalhe durante as entrevistas à imprensa. Enquanto promovia outros projetos, ele desviava perguntas sobre a sequência do porão, certa vez dizendo a Entertainment Weekly. Algumas coisas que você faz pela arte não são coisas que você quer reviver em 20 conversas. As consequências de suas diferenças criativas foram sutis, mas reveladoras. Apesar da predileção de Tarantino por reutilizar atores em sua filmografia, ele nunca mais trabalhou com Rhames. Embora Rhames nunca tenha criticado publicamente Tarantino, pessoas da indústria notaram sua ausência notável do elenco recorrente do diretor. Quando perguntado em um podcast de 2019 se trabalharia com Tarantino novamente, Rhames ofereceu apenas um diplomático, se o papel fosse o certo. O subtexto era claro para aqueles familiarizados com a história deles. Enquanto isso, Tarantino continuou a defender a cena como essencial para a exploração das dinâmicas de poder do filme, nunca reconhecendo qualquer tensão com Rhames sobre sua execução. A indústria cinematográfica frequentemente cria alianças estranhas, forçando que diferenças criativas sejam temporariamente postas de lado em prol do produto final. Mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mesmo quando as câmeras param de filmar. John Travolta. A escalação do astro de Os Embalos de Sábado à Noite em Pulp Fiction revitalizou sua carreira, mas a relação dele com Tarantino esteve longe de ser harmoniosa. Embora o papel de Vincent Vega tenha garantido a Travolta uma indicação ao Oscar e sua reabilitação cultural, nos bastidores, o ator e o diretor entraram em conflito repetidamente sobre controle criativo e interpretação do personagem. A tensão começou na pré-produção, quando Tarantino, que ainda se firmava como diretor, enfrentou forte oposição do estúdio sobre escalar Travolta, cuja carreira estava em declínio há anos. Segundo o produtor Lawrence Bender, em uma retrospectiva da Vanity Fair, Tarantino lutou ferozmente por Travolta, contra os desejos do estúdio por uma estrela mais rentável. Isso criou uma dinâmica desconfortável, onde Tarantino sentia que Travolta deveria mostrar mais gratidão, enquanto Travolta, ainda lembrando-se dos seus dias de estrela, abordou o papel com a confiança de um veterano. O conflito escalou durante as filmagens das cenas do Jack Rabbit Slims. Segundo vários relatos da equipe, Travolta tinha opiniões fortes sobre como Vincent Vega deveria se mover e falar. Tendo construído o início de sua carreira com base em atuações físicas, Travolta desejava incorporar maneirismos mais característicos e marcantes. Tarantino, que era extremamente protetor de sua abordagem cinematográfica, muito focada no diálogo, teria supostamente explodido depois que Travolta improvisou várias escolhas físicas.
Você não está aqui para reinventar este personagem, Tarantino gritou, segundo um membro da equipe que falou ao The Hollywood Reporter. Apenas diga as palavras exatamente como as escrevi. Travolta, desacostumado a tal direção após anos como protagonista, ficou supostamente chocado e em silêncio. Os sinais de seu relacionamento tenso apareceram em entrevistas subsequentes, onde Tarantino sutilmente desvalorizou contribuições. Enquanto elogiava Samuel L. Jackson pela sua interpretação de Jules, Tarantino frequentemente descrevia a atuação de Travolta como exatamente o que o papel precisava. Um elogio fraco que sugeria mera adequação em vez de brilhantismo. As consequências ficaram evidentes quando Travolta, ao contrário de muitos atores de Pulp Fiction, nunca mais apareceu em outro filme de Tarantino. Quando questionado sobre possíveis reencontros em uma entrevista de 2019, Travolta ofereceu a resposta diplomaticamente vaga. Discutimos possibilidades, enquanto Tarantino permaneceu notavelmente silencioso sobre o assunto. Especialistas da indústria sugerem que, embora ambos reconheçam a colaboração que transformou suas carreiras, o atrito criativo tornou improvável uma segunda parceria. Os sets de filmagem são panelas de pressão onde temperamentos artísticos colidem em busca de uma visão compartilhada. Mas mesmo quando os resultados são lendários, nem todas as parcerias criativas sobrevivem ao processo intactas. Padrões surgem, controle, visão, e a dança delicada entre as palavras de um diretor e a interpretação de um ator. O que você acha dessas relações polêmicas? Há outros atores que, na sua opinião, tiveram experiências difíceis com Tarantino que perdemos? Contem pra gente nos comentários abaixo. Não esqueçam de curtir e se inscrever para mais histórias de bastidores de Hollywood, e a gente se vê no próximo.